Essa semana mais uma aula e a gente vai, de certa forma, continuar a conversar sobre os desdobramentos da Revolução Francesa. Como vocês já viram aqui na tela, o tema de hoje é sobre esse cara, Napoleão Bonaparte, e o seu governo que ganhou o nome de Era, né? Só para a gente ter ideia aí da profundidade, da importância que ele teve dentro da política francesa. Só para relembrar o finalzinho da nossa última aula, em que eu gosto de pontuar o porquê ou como o Napoleão ascendeu ao poder da França, a França passava ainda por agitações políticas muito intensas, né? O diretório, que foi o sistema de governo adotado depois que os jacobinos foram tirados do poder, o diretório que era composto pela alta burguesia, pelos girondinos, eles claramente não estavam dando conta de pacificar e de organizar a política dentro da França. E eis que um jovem general, Napoleão Bonaparte, começava a ganhar cada vez mais protagonismo político, né? Nas vitórias, nas sucessivas vitórias, comandando o exército francês. E ele passou a ser visto talvez como a figura, uma espécie de herói nacional e como o cara que seria capaz de pacificar a política francesa. Então ele é quase que literalmente convidado pelo diretório a dar um golpe de Estado, e ele dá um golpe chamado 18 de Brumário, e ele se estabelece no poder na França. Nesse momento, a gente vai ter a primeira fase da era napoleônica, que é a fase do consulado. Alguns anos depois, 3 anos depois que ele assume, o Napoleão se intitula cônsul vitalício, porque na prática, pessoal, eram 3 cônsules, cada um exerceria um poder diferente dentro do consulado. Mas na teoria, né? Na prática, quem lidera mesmo, quem comanda a política francesa, acaba sendo Bonaparte. E no consulado a gente já tem algumas reformas importantes. Normalmente questões de prova pergunta é sobre isso. Então bastante atenção com isso. Primeiro ponto, a criação do Banco da França. A França vinha mergulhada de um processo revolucionário e é importante contextualizar dentro da Europa que a Inglaterra já estava em pleno desenvolvimento econômico e a França ainda patinando, né? Ainda vindo ali de uma revolução muito intensa, de uma economia que estava praticamente estagnada. Então Napoleão dá essa guinada, criando o Banco da França, que serviria, né, para financiar os empreendimentos da burguesia. Ele cria a moeda, o franco, lembrando que hoje a moeda é o euro, né? A França faz parte da zona do euro, mas até então o Napoleão cria o franco, que consegue colocar ali pelo menos um fim ou um respiro nas altas inflações que a França vinha passando. O Napoleão decide fazer um acordo com a Igreja Católica, um acordo de paz, mas a Igreja acaba sendo submetida ao Estado francês, o que mostra que o Napoleão não estava disposto ali a submeter o poder do Estado à Igreja, como era na época da monarquia absolutista, e ele decide também provisoriamente assinar um acordo de paz com as nações que tinham declarado guerra à França desde o início da Revolução. Um outro ponto importante para a reforma do Napoleão é a questão do ensino. Cria-se a concepção de que o Estado deve oferecer um ensino público à população. O Napoleão ele acreditava que era necessário educar a população e formar uma mão de obra que pudesse, por exemplo, trabalhar para o Estado francês. Então ele vai criar os liceus e as universidades. Dentro das universidades a gente vai ter a universidade política, de direito, de técnica naval. Agora, pessoal, o ponto mais importante das reformas napoleônicas é exatamente isso aqui que está destacado, o Código Civil Napoleônico, e que eu coloquei aqui a imagem da capa dele. Pessoal, o Código Civil Napoleônico, ele lembrando, né, o que é o Código Civil? O Código Civil é o conjunto de leis que regula as relações entre a população. Então, por exemplo, no Brasil nós temos o nosso Código Civil, né? Todas as vezes que a gente precisa ir resolver um problema juridicamente, a gente recorre a esse código. E o Napoleão cria o Código Civil francês, que vai ser considerado a consolidação dos ideais burgueses dentro da Revolução. Olha só o que ele estabelece. Primeiro, a eliminação dos privilégios feudais. Então, a partir de agora, todos os homens são iguais diante da lei. E eu destaquei aqui o termo homem, porque eram apenas os homens mesmo. As mulheres não vão ser contempladas pelo Código Civil. Um exemplo, as mulheres continuam submetidas ao poder dos seus pais ou dos seus maridos ou das figuras masculinas que elas têm dentro da vida. A mulher não é considerada um ser autônomo e igual diante da lei.
Estabelece, então, a igualdade jurídica, que é um princípio muito reivindicado na Revolução Francesa. Ele estabelece a separação do Estado com a Igreja, que é a concepção do Estado laico. Isso significa que agora o Estado ele não se subordina mais ao poder da instituição religiosa da Igreja Católica e que ele deve, né, garantir a existência e a liberdade de todos os outros cultos religiosos. Ele legaliza o divórcio e ele protege a propriedade privada. Então, pessoal, Código Civil Napoleônico confirma que o Napoleão ele colocou em prática os ideais defendidos pela Revolução Francesa. Só que o governo do Napoleão dá uma guinada, né? E contando com todo esse prestígio político que ele conseguiu adquirir desde 1799, quando ele assume o cargo de cônsul da França, o Napoleão convoca um plebiscito, que é uma consulta popular, e nesse plebiscito ele vence e ele se torna imperador da França. Tem uma curiosidade, né? Aqui a gente tem uma imagem, um quadro pintado aí do Napoleão imperador, e aqui a gente tem um caso curioso, né? O Napoleão ele se autocoroou, ou seja, era um comum costume da época que os monarcas europeus fossem coroados pela igreja, por um representante da Igreja Católica, até para mostrar a associação que o poder temporal e o poder religioso tinham nessa época. Só que o Napoleão ele subverte essa lógica, ele retira a coroa da mão do bispo e ele coloca na sua própria cabeça e em seguida ele repete o mesmo gesto coroando a sua esposa. Com esse símbolo, pessoal, com esse ato simbólico, melhor dizendo, o Napoleão deixou claro que ele não se submeteria ao poder de nenhuma autoridade, nem mesmo a Igreja Católica. Embora o Napoleão não fosse nobre, ele acaba criando ali um projeto em que ele queria criar a dinastia napoleônica. Então, quando ele inicia o processo expansionista europeu, porque isso é importante que se diga também, o Império ele tem pretensões expansionistas, então o Napoleão ele queria ocupar, dominar outros territórios dentro da Europa, e ele passa a, quando domina esses territórios, colocar membros da sua família para administrá-los. Ele queria meio que formar ali uma casta, né, uma dinastia mesmo do seu nome. Ele vai atrair a ira de outros países europeus, entre eles a Inglaterra, que tinha medo, né? Tinha medo de ser ameaçada política e economicamente pela França. E ela vai organizar uma coligação para combater as tropas do Napoleão. E é muito interessante, né? Se o exército francês e se a França, durante a época da Revolução, era vista pelos outros estados como a terra da liberdade, o exército de Napoleão passou a ser visto como o exército da opressão, porque as tropas napoleônicas começaram a invadir territórios dentro da Europa, retirar as monarquias consolidadas e colocar os seus próprios governantes. E aí vem um período importante, né? O Napoleão não conseguiu derrotar por vias militares os britânicos. Então, o que ele decidiu fazer? Estabelecer um bloqueio econômico. E esse bloqueio ficou conhecido como bloqueio continental. O que seria esse bloqueio? As ilhas britânicas foram declaradas em estado de bloqueio, ou seja, o decreto confirmava e estendia a proibição já existente de produtos ingleses na França para a Europa, de Lisboa até São Petersburgo. Então, na prática, pessoal, praticamente toda a Europa Ocidental estava proibida de fazer comércio com a Inglaterra. Só que, gente, a Inglaterra era a maior potência econômica da época. A grande maioria dos países europeus ou tinham empréstimos ou tinham uma relação econômica muito próxima dos britânicos. É nesse contexto que a gente vai ter alguns países furando o bloqueio continental, entre eles Portugal. E aí eu acredito que vocês já viram na frente de História do Brasil com a Ana a respeito da transposição da corte portuguesa para o Brasil. É nesse contexto da iminência da invasão de Napoleão a Portugal, porque Portugal não dizia que sim nem que não, né? A gente fala que a postura de Portugal era uma postura pendular. Ora Portugal dizia respeitar o bloqueio, ora Portugal dizia que não ia e que continuaria fazendo comércio com a Inglaterra. E aí a corte se organiza e vem para o Brasil, né? E aí a gente vai ter o Brasil a partir de 1808 como sede do governo português, do Império Português. E outro país também desrespeitou o bloqueio, que foi a Rússia. E aí o Napoleão mobiliza uma grande quantidade de tropas para tentar invadir a Rússia.
Só que, pessoal, o Napoleão ele subestimou a dificuldade de se dominar um país de extensões continentais, como era o caso da Rússia. Primeiro, o inverno, né? O inverno russo, como a gente já sabe, é um inverno extremamente rigoroso e que trouxe dificuldades. Pessoal, peço desculpa para vocês, porque o carro do ovo decide passar justamente a hora que eu decido gravar a aula. Então, assim, abstraiam, por favor. Então, o inverno russo é um ponto importante e a tática da terra arrasada. O governo russo ordenou que a população destruísse tudo que as tropas de Napoleão encontrariam pelo caminho. Assim, as tropas ficariam debilitadas, não encontrariam recursos, refúgios, e a derrota do Napoleão foi certa. Foi a primeira grande derrota do exército napoleônico. Aqui no quadro dá para a gente ver o retorno de Napoleão a França, né? Claro que é uma interpretação do artista, mas dá para a gente ver que aquela grandiosidade do Napoleão já não existe mais. É um Napoleão pequeno, curvado, em cima do cavalo também igualmente pequeno, voltando derrotado dessa expedição na Rússia. Quando Napoleão volta, ele percebe que não há muito clima político para ele continuar, ele decide abdicar o trono e ele se exila na ilha de Elba. Seria um exílio vitalício, ou seja, ele sai, ele vai embora da França, e nesse contexto os franceses decidem trazer a dinastia dos Bourbon de volta. Sim, pessoal, aquela dinastia do Luís XVI, que foi decapitado durante a Revolução Francesa, eles trazem o Luís XVII, filho de Luís XVI, de volta, e aí a gente vai ter o retorno dessa dinastia. Mas a gente não para por aí, o Napoleão volta. E para falar sobre esse retorno do Napoleão, eu falo na segunda parte desse vídeo. Então calma aí que a segunda parte dessa aula já vem. Beijo para vocês.